Olá pessoas, tudo bem? Tudo bem. Vamos embora. Eu sou esse rapaz aí, Edgar Andrade, juntador de gente do Fábio lá no Recife. Eu tenho quase 30 anos de carreira. Comecei, a primeira ideia de negócio, eu acho que eu tinha 13 anos de idade, 13 anos de idade eu acho. E de lá pra cá eu tentei fazer um bocado de coisa. Um dia desse eu fiz um mapeamento de mais de 250 projetos e tentei botar no mundo. E eu tô achando massa esse momento com vocês hoje, porque uma das melhores experiências que eu tive na vida foi entre 2007 e 2010, quando eu participei do governo do estado de Pernambuco, inicialmente na Casa Civil, depois fui para a Cultura, quando me envolvi com a agenda de economia criativa e quando eu descobri que existia um troço chamado política pública, porque até então era só um negócio que eu ouvia de vez em quando o povo falar, mas uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você viver na prática. Tá? Rola meio atrás. Tá? Na prática, a política pública acontecendo de verdade e melhor ainda quando você sente que está ajudando a melhorar a vida das pessoas. Agora ficou melhor, ficou não? Pronto. Veio mais 200 horas de autonomia aqui hoje. E eu me apaixonei por políticas públicas nessa experiência que eu tive. Agora só... tá aqui, 3 minutos. Entre 2007 e 2010. E além de ter aprendido um bocado, de ter conhecido um monte de gente, eu tive a honra de ter interagido com Gilberto Gil, ministro, com a equipe massa que ele trouxe naquele momento. Só quando foi no final de 2010 eu estava muito impaciente. Não sei se você já percebeu que eu sou meio acelerado, se não perceberam, vão perceber daqui a pouco. E fiquei muito agoniado, porque eu tinha tido dezenas de ideias de coisas massa para fazer, e no final das contas, em 4 anos, tinha colocado em prática 2 ou 3. E naquele momento eu resolvi que ia provar que era possível ganhar dinheiro e contribuir com políticas públicas. Na época não tinha esse negócio de negócios de impacto social. Ou você era porco capitalista ou era ongueiro, na acepção mais preconceituosa da palavra, e ainda hoje se tem esse preconceito com as organizações da sociedade civil. Mas enfim, eu ia provar que dava. E no início, como eu vinha da experiência com economia criativa, e principalmente tentando articular o Porto Digital, que é um dos principais parques tecnológicos do Brasil, que está lá em Recife, em Pernambuco, com a cultura, com a economia criativa, era um dos desafios que eu tinha naquele momento. Então a gente começou a desenvolver alguns projetos, mas foi em 2014 com um projeto que, pode filmar, fotografar, fazer o que quiser, mas quem quiser a apresentação completa é só depois mandar uma mensagem pelo Instagram que eu mando o PDF. Tem um bocado de referência que eu uso aqui, e aí no PDF tem os links de tudo não, eu já estou mentindo aqui, tá vendo? De um bocado de coisa que eu falar aqui, vai ter, vocês vão notar em alguns slides que tem assim, um linkzinho. Então, tanto pode tirar foto, como pode depois mandar uma mensagem, eu quero aquele PDF de ontem, né? E aí eu mando, beleza? E aí em 2014, surgiu um projeto para fazer umas lixeiras interativas. Você jogava o lixo lá dentro e saía aquele barulhinho do fundo infinito, do poço infinito, né? Ou tinha a lixeira que era um bicho fazendo barulho, criança rindo, não sei o que, eram 10 lixeiras no parque. E a gente sofreu muito para botar esse projeto em pé, e a gente descobriu que existia um negócio chamado Fab Lab no mundo, laboratórios com impressoras 3D, cortadora laser e outras máquinas para ajudar pessoas a tirar as ideias do juízo e botar no mundo real. E a gente inaugura em 2014 uma salinha de 12 metros quadrados, esse lugar para tirar as ideias do juízo e botar no mundo real. Hoje a gente está num espaço bem maior, mais de 300 metros, e estamos embarcados no Porto Digital, que é esse parque tecnológico que fica lá no Recife Antigo. E no meio dessa confusão toda, também juntei uma galera para criar uma plataforma de conteúdos para crianças quando estava em 2010, os tablets chegando, os smartphones chegando,
E a gente começou a desenvolver aplicativos para crianças, só que a gente não conseguia gerar um real para esses aplicativos, porque a gente depois percebeu que crianças de 3 anos de idade não pagam pelo conteúdo, né? E as famílias que não são bestas, a criança fica repetindo 200 vezes aquele conteúdo gratuito lá, né? Para quem vai pagar, né? E aí, para tentar ajudar a vender os aplicativos, a gente começou a fazer alguns clipes, a produzir alguns clipes para ver se ajudava, e não ajudou, mas chamou a atenção do Discovery Kids, que encomendou um bocado de conteúdo e terminou nascendo o Mundo Bita dessa história. E terminou que eu tive que sair do negócio, porque quando a encomenda chegou, os sócios tiveram que fazer os aportes de grana para produzir os conteúdos, ainda fiz alguns, mas chegou uma hora que não teve jeito de sair do negócio. Então, eu recebi a última parcela da minha saída no final de 2019, quase 10 anos depois de começar a brincadeira. Porque a galera vê, esse povo tá rico, não sei o que, acha que é fácil, né? A jornada, e não é. Aí em 2019 me chamam do Discovery Channel chamado Batalha Makers Brasil, uma espécie de Masterchef, só que veio fazer comida, a galera fazia coisas. Eu era um dos jurados, junto com Rita Vu, e Cavalini e Marcelo Tais, foi o apresentador. E aí, sabe o que aconteceu? Esse negócio passou para a América Latina todinha. E aí, uma das coisas que mais me deixou feliz nessa experiência foi me ver dublado em espanhol, viu que massa? Eita, cadê? Vai ver não. Toda la parte eléctrica que fue la idea no resultó. Edgar Andrade. Tendrán que esforzarse mucho para recuperarse las siguientes. Y a evaluar a nuestros creadores hasta que logre que funcione. Y al final de cada batalla, uno de ellos será eliminado hasta que tengamos un campeón. Esto es Batalla de Creadores Brasil. E aí pronto, passou para a América Latina todinha, graças a ele eu me tornei internacionalmente desconhecido. Porque ninguém assistiu esse programa, aqui eu aposto que ninguém viu. Tá vendo? Tá vendo? Alguém viu? Ó, uma pessoa, tá vendo? Toda vez é isso. Junta 50, junta 100 pessoas, uma ou duas pessoas. Não. Eu tenho um vídeo comigo dublado em espanhol. Alguém aqui tem um vídeo dublado em espanhol? Eu tenho, tá vendo? Não. Então serviu para alguma coisa esse negócio. Além de me tornar internacionalmente desconhecido, eu terminei fazendo amizade com o Flávio Medeiros, que foi o criador do argumento desse programa, e a gente criou um negócio chamado Canal Maker, uma plataforma de conteúdos. Depois vocês entram lá, se inscrevem no canal, para dar aquela força, e tem um bocado de coisa bacana lá que vocês podem acompanhar. Mas essa enrolada todinha é só para dizer que eu cheguei aqui para conversar com vocês sobre como a tecnologia pode ajudar ou atrapalhar o artesanato no Brasil e no mundo. E para começar essa brincadeira, eu fui perguntar para o ChatGPT. Já ouviu falar de ChatGPT? Está todo mundo falando disso agora, né? Que é um robô que escreve texto, não sei o que faz prova, que faz tudo. E aí eu fui perguntar o que era tecnologia para esse danado desse ChatGPT, e ele chegou e disse que era um conjunto de técnicas, ferramentas, métodos e processos, assim, uma conversa mole danada. Mas a pergunta que mais importa para o papo da gente hoje aqui é desde quando, na verdade, uma das perguntas, né? Eu faço uma boa pergunta, eu gosto muito de trazer uma fala de Tom Zé, um trecho de uma música dele, que eu acho massa, porque muitas vezes as pessoas me contratam ou chegam para me ouvir falar cheio de expectativas, assim, achando que eu vou tirar um bocado de dúvida, que eu vou responder um bocado de coisa, e normalmente essas pessoas saem com mais dúvidas do que tinham quando chegaram. E aí eu acho massa esse trecho que é: eu estou te confundindo para te esclarecer, eu estou te esclarecendo para te confundir. Então o que a gente vai viver hoje, nesses próximos 40, 50 minutos ou 1h20, dependendo da paciência de vocês, e de Juliana, cadê? Ela saiu. Ah, tá ali. Eu pensei que ela tinha saído, eu já ia aproveitar para estourar o tempo. Então a gente vai fazer muitas perguntas hoje aqui. Então, desde quando a gente usa tecnologia aqui? Alguém arrisca dizer aqui? Desde quando? Desde que a gente se juntou, né? Desde que a gente criou fogo. Né? O fogo ajudou a galera a se juntar, e as primeiras tecnologias foram criadas a partir dali. Desde que a gente aprendeu que ferramentas poderiam ajudar a fazer as coisas de um jeito melhor, mais eficiente. E assim a gente foi trazendo essas ferramentas para a nossa vida. Eu fiquei impressionado quando descobri que a primeira ferramenta tinha quase 3 milhões de anos, né? Ou seja, é muito tempo. E aí, por que a gente tem tanto medo
dessa danada da tecnologia? Por que a gente tem tanto medo das coisas novas que aparecem em nossas vidas, se desde que a gente se entende por gente, a gente cria coisas novas, a gente cria ferramentas para ajudar a gente a fazer as coisas? Eu acho massa essa pergunta, e eu não vou ter a resposta para vocês aqui. Mas a gente teve medo do fogo, a gente estranhou um motor a vapor quando chegou, as transformações que foram provocadas com carro, com a gasolina, com a energia elétrica e com a internet. Só que a diferença é que com a internet a confusão aumentou de escala numa proporção inimaginável. Eu tenho dito, eu sou meio doido, assim, eu viajo muito em ficção científica. Eu acho que a ficção científica é uma espécie de previsão do futuro. Boa parte das tecnologias que a gente usa hoje fizeram parte do ideário de artistas. Eu costumo dizer também que apenas artistas e crianças são capazes de se desprender da realidade para criar coisas realmente autênticas, realmente originais. O que lasca as pessoas, a criatividade das pessoas, são os adultos, que vão minando a criatividade, acabando com a criatividade da gente. Você vai ver, quanto mais vai crescendo, mais careta vai ficando, e mais medo do novo vai tendo. E aí, com a chegada da internet, esse medo aumentou muito. Só que o processo de transformação digital está só começando. Eu digo que quem tem mais de 40, agora especialmente quem tem entre 40 e 50 anos, que viveu o mundo analógico, mas viveu intensamente o nascimento do mundo digital, consegue perceber essa transição do mundo analógico para o mundo digital, que é o que a gente está vivendo hoje. Só que essa transição não acontece da noite para o dia no estalar de dedos. Ela tem uma outra viagem que não vai dar tempo de falar hoje, que é sobre o presente estendido. O presente ele não dura um dia, o presente ele tem um período. E outra, o futuro ele não vem do presente, o futuro ele vem do futuro. O futuro que se direciona, vários futuros que se direcionam para a gente todo dia, e eles mudam de acordo com o que a gente faz. É massa essa viagem. Isso é outra palestra. Depois me chama de novo e a gente faz uma outra conversa só sobre como perder o medo de errar para criar coisas diferentes. Ó, já bate dentro da própria, você vem dentro do próprio poder que está fazendo. Então vamos embora. O que é que a gente pode fazer para ajudar a perder esse medo e nos preparar para o que vem pela frente? Essa transformação, dessa mudança toda que vem por aí. Só tem... Ai meu Deus, já estou falando besteira. Vocês são cobaias de um experimento novo, tá? Desde 2010 que eu não mergulhava em políticas de artesanato. Então eu fiz um sprint aí de 20, 30 dias para tentar me atualizar minimamente e misturar com as doidices que eu falo. Então esse conteúdo, ele é fresquinho, ele nasceu literalmente hoje, que eu estava até 20 minutos atrás mexendo nele. Era para eu diminuir, eu estava acrescentando coisas. E aí tem um detalhe nesse processo de transição, é que a forma como a gente consome coisas está mudando. A gente vem de uma sociedade baseada no ter coisas. As pessoas são medidas pela capacidade de acumular coisas, de ter carros, relógios, iates, não sei o que lá. Isso também é uma outra palestra, estou brincando. É um debate super importante, que nosso modelo de sociedade, ele é definido pelas coisas que você é capaz de ter. Isso é muito burro, é muito estúpido em todos os sentidos, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista de qualidade de vida mesmo. Você passar a vida toda gastando boa parte do seu tempo para juntar coisa, para morrer e deixar para os outros, eu acho que é uma ideia meio besta assim, de tudo da vida. Eu estou falando palavrão demais, né? Tô não? Tá tranquilo ainda? Se eu exagerar, tu levanta a mão, que aí eu dou uma segurada. Eu esqueci que estava gravando, aí quando não está gravando eu fico solto, eu falo mal dos outros. Eu aprendi com o Ariano Suassuna um negócio interessante. Eu tive a honra de conviver com o Ariano Suassuna também. Depois eu conto as histórias. E aí, ele adorava falar mal dos outros, só que ele dizia o seguinte: ele dizia, é muito deselegante você falar mal dos outros na frente dele. Não custa nada esperar a pessoa sair. Então, eu esqueci o que eu estava dizendo, tá vendo? Toda vez que eu abro parede, eu esqueço a história. Sim, sociedade do ter coisas. Então a gente está num processo de transição para a sociedade do usar coisas. A gente já está vivendo um pouco disso, quando a gente, em vez de comprar uma casa, aluga uma casa, quando a gente, em vez de comprar uma bicicleta, paga pelo tempo que você usa a bicicleta, quando você usa...
Aí um outro parênteses, que é esse negócio dos carros de aplicativo, que aquilo não é empreendedorismo e sim precarização do trabalho, mas é um outro debate. Mas, enfim, a gente está num processo de transição para que, no final, em tese, as coisas fiquem melhores. O ponto que interessa para a gente nesse momento é a gente vai cada vez mais deixar de ter coisas e pagar pelo uso das coisas. Por exemplo, quem aqui tem furadeira em casa? Quantas... É lógico, né? Todo mundo é bem aqui, todo mundo tem que ter furadeira. Aí, que susto, né? Também. Essa pergunta também vai ser uma merda. Eu vou perguntar quantas vezes por ano vocês usam a ferramenta? Aí, normalmente, vamos lá, para não estragar aqui o roteiro, né? Normalmente, eu uso uma vez por ano, uso 2 vezes por ano, uso 3 vezes por ano. É lógico que para vocês faz sentido ter uma furadeira, mas para a maioria das pessoas não faz. Por que não pegar emprestado ou alugar uma furadeira quando você precisa? Não é não? E aí tem um detalhe nessa conversa toda, que é algumas coisas, uma coisa específica vai continuar fazendo sentido as pessoas terem em casa. E vocês sabem o que é já a resposta, porque ficou meio óbvio que é o artesanato, o danado do artesanato. Por quê? Por quê? O artesanato, ele é, em tese, e normalmente, algo único, que está diretamente associado a alguma emoção, né? Então, não tem como eu usar o artesanato de alguém, tem? Se eu estou a fim de sentir uma emoçãozinha, eu vou pegar o artesanato do vizinho aqui e vou botar uma semana e ficar olhando para ele. Não é não? Não é. Então, eu está muito doido hoje. E aí o que é que eu faço? É assim mesmo, eu esqueci de dizer, Juliano, que tinha isso. Toda vez que eu faço um conteúdo novo, eu fico mudando a história no meio que está acontecendo, tá? E o que é que eu construí no meu juízo ao longo desses anos todos? Toda vez que eu vou num lugar, eu tento identificar alguma coisa desse lugar que me conecte com ele. Porque... E aí eu tenho um bocado de coisa guardada lá em casa. Coincidentemente, me mudei faz 15 dias, então está tudo bagunçado. Deu para espalhar assim na mesa. Não deu para trazer tudo bonitinho já arrumado, porque ele não arrumou ainda, então é zona. Mas cada peça dessa aí, cada história dessa é de um lugar diferente, tem uma história diferente, tem uma viagem diferente. Isso aqui, Mariana ficou arrecada, ela foi para São Paulo, aí eu peguei a laúça, botei em cima de um jarro com uma mão impressa em cima da cabeça, uma coisa mais horrível do mundo. Aí quando ela sai, eu aproveito e estrago as coisas. E tem uma coisa que me toca muito nessas experiências que eu tenho, de trazer um pouco do lugar que eu vou, que na minha viagem, a arte representa a alma do povo do lugar. É como se eu trazendo uma e às vezes não necessariamente é um artesanato, uma obra de arte. Às vezes é uma pedra, às vezes pode ser uma folha. Mas quando eu levo alguma coisa daquele lugar, eu sinto como se eu estivesse levando um pouco da alma do território, um pouco da alma das pessoas comigo. Porque quando eu olho para aquilo, eu lembro daquele momento que eu tive naquele lugar. Por isso que com toda a transformação e todas as coisas que eu vou falar aqui, hoje, tem uma coisa de essência no artesanato que é impossível, pelo menos pelos próximos 50 anos, no final quem tiver paciência me lembra que eu vou falar porque pelos próximos 50 anos e talvez mude depois disso, vai ser muito improvável, eu tenho medo de dizer impossível, vai ser muito improvável que aconteça alguma sacudida que mexa profundamente e essencialmente com o valor que o artesanato tem. Então, essa alma que vem do fazer, ela é transmitida através das mãos de vocês que estão aqui. E essa mágica de você materializar algo que está no juízo e usar as mãos como ferramenta para transformar isso em algo tangível e físico, é muito doido e muito difícil de explicar. Por exemplo, eu consigo pensar na minha cabeça coisas fantásticas como o que Mestre Galdino fazia. Quem aqui conhece o Mestre Galdino de Caruaru? Eu vou mostrar umas histórias dele aqui e vou contar a história dele depois. E eu tenho umas viagens que eu fico pensando, mas uma coisa é você pensar em algo, outra coisa é você materializar fisicamente ali. Por isso que eu viajo muito na história do artesanato, porque é meio mágica a história de você conseguir
com as mãos, transformar uma ideia em algo físico. E esses lugares, eles são representados através do artesanato de diversas formas. Então você consegue enxergar o Rio de Janeiro através do artesanato, ou a França, Paris, ou o México, ou Brasília, através de um pouco da alma daquele lugar, um pouco de representatividade daquele lugar, expressada através de coisas. Eu viajo muito nisso. Então, a arte representa a alma de um povo. E tem muita gente ajudando a reverberar essa história toda pelo mundo, como Janete Costa, uma arquiteta pernambucana que eu tive a honra de conhecer. Inclusive eu procurei pra caramba, eu fiz uma homenagem a ela em 2006, produzi um mini doczinho, a gente fez uma exposição na FENEARTE, e tu lembra dessa exposição na FENEARTE? Janete Costa estava comentando com ela que... Tu viu essa exposição na FENEARTE em 2006? Cara, é piada. Quando você começou a falar o que eu falei para você, eu perguntar se ele é um dos Dantas. Não sou dos Dantas, não. É tudo galego lá, eu não sou, não. Parente de Ariana. Não, sou parente, não. Depois eu conto uma história também, se der tempo. Depois tu me conta aquela história lá da Lima, não sei o que eu conto no final. Então, Janete Costa, arquiteta, que eu acho que ela foi uma das primeiras, talvez no Brasil, a aproximar a elite do artesanato, a aproximar a elite da cultura popular. Porque é aquela coisa que até hoje né? Porque tudo é da Europa, as coisas bonitas são da Europa, não sei o quê, dos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Mas ela brigou por isso e abriu muitas portas para... Também, né? Zuzu Angel. Putz, não, aí a gente vai passar aqui 4 horas só falando sobre... Eu quis trazer alguns exemplos, como o de Janete Costa, o de Renato Improviso, que faz esse resgate da fauna, da flora, do lugar, do território, que é muito doido isso, né? Não, porque Brasília tem que fazer o patrimônio arquitetônico, não sei o que lá, tarará. Mas, pô, beleza, é massa, é bonito, mas se o que toca o coração de uma comunidade são as flores e os bichos daquele lugar, por que não retratar essas flores e esses bichos? Então, eu trouxe alguns exemplos de pessoas que meio que atuaram como ativistas como os Zulus, desse processo de posicionamento do Sebrae, posicionamento do artesanato como um elemento talvez fundamental de representatividade do povo, de um lugar. E como Maria Soares, um artesã de, acho que é Caicó, não, é de Ceará, então acho que é do Ceará, que passou a ter um papel político muito forte de engajamento da comunidade em que ela atua. Tem os links tudinho aqui, tá? Para vocês mergulharem nas histórias desse povo. E aí tem uma galera massa que ajuda, mas também tem ajuda que não ajuda. E eu acho que é muito importante trazer para esse momento de reflexão sobre o futuro do artesanato, a tecnologia, no meio dessa confusão, que sim, pode ajudar, mas também pode atrapalhar, e é por isso que eu não estou aqui para afirmar nada, e sim para fazer perguntas, porque eu acho que esse momento pede debate, conversas e reflexão sobre como trazer ou não e em que momento a tecnologia para dentro do trabalho de vocês. Se vocês achavam que ia chegar aqui para ouvir, não, porque ele vai dar um bocado de dica como é que eu faço para poder... Não, até porque eu mesmo não tenho opinião formada sobre o que eu estou dizendo aqui. E vocês vão entender ao longo da jornada aqui a quantidade de caminhos que podem se desdobrar a partir desse momento. Mas eu vou contar a história do mestre Galdino. O trabalho dele, para mim, talvez, eu acho que ele, para mim, é o artista que eu mais gosto, eu acho, assim. E, principalmente, eu já achava ele massa. Vou entender porquê. Eu acho que a obra dele parece muito comigo. Eu achava ele massa, mas eu fiquei encantado quando eu descobri que inspirava ele. Ele tinha pesadelos horríveis mesmo. E ele só conseguia relaxar quando ele via monstros, ele sonhava com monstros terríveis e tal, que atacavam ele. Ele só conseguia sossegar quando ele materializava esses monstros no barro.
Imagina você sonhar com um bicho desse. Eu já errei aqui na condução da parada. Era para eu ter contado uma história, terminado a história antes de mostrar para isso. Mas chegou uma pessoa no ateliê dele e disse: Galdino, você tem que parar de fazer esses bichos feios. Esses bichos feios não vêm, não. Você tem que fazer barriguda, né? Tem que fazer namoradeira, tem que fazer anjos bonitos e tal, não sei o que lá. E coincidiu eu visitá-lo poucos dias depois dele ter recebido essa visita e tal, de um especialista não sei o que lá, não vou nem dizer o que dá vontade de dizer, um especialista desse, e ele estava muito morgado, muito triste, porque, pô, chega um doutor para dizer para ele que o que ele faz é ruim, ele vai acreditar no doutor, né, não? E ele estava muito morgado. Aí quando ele contou a história, eu me arretei. Eu disse: velho, próxima vez que esse cidadão aparecer por aqui, manda ele se lascar. Bota ele para fora, não sei o quê. E nunca escute alguém que venha falar uma besteira dessa para você. Por quê? O que você faz é uma coisa... Você pode até questionar esteticamente, porque gosto, né? Cada um tem o seu. Mas eu não consigo ver ninguém criando algo parecido com essas coisas que tem aqui. Então tem coisas que são únicas. O gosto por essas coisas pode até mudar, mas a coisa ela é única. E eu vejo muitas experiências que ajudam e também muitas experiências que atrapalham. Eu quis contar essa história para vocês porque ela deve servir de inspiração para cada momento em que forem tomar decisões de mudanças, de adoção de tecnologias, adoção de jeitos diferentes de fazer as coisas, porque podem ajudar e podem atrapalhar também. A gente vai falar mais ao longo da jornada aqui. 28 minutos. Meu Deus, a gente vai estourar um bocado de tempo. Acelera ou vou nesse ritmo aqui, gostosinho? Né? Eu posso acelerar, eu posso estourar o tempo. Vamos estourar o tempo então, né? Massa. Vamos embora. Tá vendo? A galera que pediu isso, não. Eu estava comentando no dia, que eu estava brigando com ela por mais tempo, né? Normalmente a galera diz: não, tá bom, meia hora tá ótimo. Eu falo meia hora e vou embora, né? Eu gosto de falar. Então, a arte representa a alma de um povo. Eu vou repetir muito isso em vários momentos dessa conversa. Agora que vai começar a conversa, eu estou brincando. Só que agora tem essa danada, essa fabricação digital chegando para mudar tudo, né? Tudo vai ser diferente. Tem gente que sonha, outra balançando a cabeça, que merda, não sei o que, tarará. E é isso mesmo. Eu devia estar filmando, vocês não estão vendo o que eu estou vendo aqui. Uma do lado da outra, uma que sonha, a outra balançando a cabeça. Que merda. É exatamente isso que está acontecendo nesse momento. E as duas estão corretas. As duas estão certas. Porque é um sonho que abre possibilidades para muitas coisas e também pode ser ruim esse negócio que está chegando por aí. Só tenho uma certeza, já faz parte da realidade da gente, vai fazer cada vez mais. Então, não adianta achar ruim e dizer não quero, porque vai chegar e pronto, já está chegando e pronto. A grande questão é como é que a gente vai para lidar com isso, porque lascou mesmo, tocando fogo e as coisas acelerando e as coisas acontecendo de um jeito diferente, e já tem impressora imprimindo casa por aí. Já pensasse, na Coreia do Sul tem uma startup que imprime 10 casas populares por dia. Já pensou, quando se popularizar pelo mundo, qual vai ser o impacto na construção civil? É muito doido isso, né? A gente está falando aqui sobre o impacto da transformação digital no artesanato, mas essa mudança toda, essa doidice toda, vai mudar quase tudo que a gente faz hoje. E aí, acelerando processos, com as coisas muito rápidas, aí eu pergunto, quando, não é se, veja que interessante, quando essa correria toda faz ou não sentido para o artesanato? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque não existe se, não tem como fugir disso. Eu acho que a gente precisa debater muito e conversar muito sobre o como e o quando. E aí tem uma coisa que eu acho massa, que eu me divirto muito refletindo, que é: quanto vale
uma peça feita pelas mãos de vocês e quanto vale uma peça muito parecida feita por um robô, como essa aqui. Então, essa mão imprimi lá no Fab Lab, tá? E essa figa, uma artista Aline Feitosa, lá de Recife. Na minha visão, é óbvio. Um robô que repete 200 vezes aquele negócio lá e solta um pedaço de plástico com um design bonito, pode ter um design bonito. Mas você fechar os olhos e pensar no tempo que a Aline passou modelando essa peça, o cuidado na hora de botar no forno, o cuidado na hora de tirar, o cuidado na hora de embalar, o cuidado na hora de comunicar essa arte que ela está fazendo, eu não vejo dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma de que o trabalho feito com as mãos ele tem muito mais valor do que o trabalho feito pelo robô. E aí, o que muda nesse contexto é uma avaliação, talvez, sobre o valor em si. E eu trago a história de Mestre Luca, de Tracunhaém, um outro mestre que eu acompanhei, na época que eu estava no governo do Estado. Eu vim com uma camisa de Luca. Quem quiser aqui é Rush Praia, procura no Instagram aí, tem de Luca, tem de ai meu Deus, falhou. Ele está usando as obras do Mestre. Depois procura aí. E é muito doido porque Janete, ela foi uma das responsáveis por jogar o Mestre Luca no mundo. E a última vez que eu tive notícia, um leão grande, deixa eu mostrar o leão. Tem como apagar só aqui na frente, será? Ou é daqueles que apaga tudo, hein? Tu sabe? Apaga tudo, então vamos embora. Até porque não vai te atrapalhar se apagar, né? Não, deixa, tá tranquilo. Um leão de Luca, a última vez que eu fui atrás dele, pode custar 10 mil euros. Esse leão. E eu acompanhei um pouco da transição de Luca com Marcos. Eu acho que é o filho mais velho do meio, enfim, é o que toca hoje a história lá em Tracunhaém. E se não me engano, uma vez estava R$400 no leão. E aí tem um outro debate também sobre transição familiar no artesanato. Mas aí vai lascar lá. Não, deixa, apresenta a foto, depois volta. Não, então volta lá, já apresentei. Quem quiser, pega depois aqui o PDF. Só botar no site de busca aí qualquer que vai aparecer o lugar. Não, pode voltar, sério. Pode, já vou passar. Eu esqueci de novo o que eu quero dizer. O que é que eu estava dizendo? A transição de família e tal. Só nesse processo de transição já perde um pouco do valor daquela obra. Uma coisa é um leão de Luca, outra coisa é o leão de Marcos. E massa, fazia muito tempo que eu não olhava essas coisas e essa semana eu fui dar uma olhada e é impressionante como o leão de... Eu fiquei arrepiado ali. Como o leão de Marcos de hoje está muito parecido com o leão de Luca. É óbvio, porque há 10 anos Marcos tinha 10 anos a menos fazendo leão. Né? E hoje é óbvio que ele foi aperfeiçoando a técnica ao longo do tempo. Né? E só quero que vocês guardem isso, dentro da transição familiar, um pouco desse exemplo de como muda o valor da obra a partir de um artista de referência, quando o filho, a filha começa a entrar nessa... Se eu falar uma besteira, eu estou me dando isso. Eu estou morrendo meio aqui. Bia olhando para mim ali, eu falo minha doidice, daqui a pouco sai um negócio estranho aí, eu vou levar caramba dela depois. Mas faça feito aí, Ana. Deixa para falar mal de mim quando eu sair. E aí, eu também vejo uma certa magia na tecnologia, acho que já deu para perceber, né? E esse barulhinho, eu tenho uma memória afetiva muito forte por esse barulho aqui, vê? Aqui eu estou fazendo tudo errado. Todo mundo entregando a idade aqui. Esse barulho foi o primeiro barulho a me conectar com o mundo. Através desse barulho eu descobri que existia no mundo. E eu também sempre fui apaixonado
por artes, tentei escrever poesia, um desastre, tentei pintar, um desastre, tentei... Até escultura de sabonete eu tentei fazer uma vez, horrível. E eu descobri que não tinha talento nenhum. Toquei na banda do colégio, olha ali, ó. Aí toquei a tabaco, tarô, prato, tentei bateria, tentei trompete, na verdade era ruim em tudo. Pense num desastre. Acho que por isso que eu terminei me aproximando de políticas públicas, por isso para mim eu ficava perto dos artistas, já que eu não tinha talento nenhum para ser um, e pelo menos eu estava perto da galera. E eu também me apaixonado por marcenaria. Eu lembro muito, até hoje estava mandando mensagem para o meu padrinho. Ele tinha uma marcenaria em casa, eu vejo ela completinha assim na minha frente, eu meio que catucando nas coisas lá, fazendo uma arminha de brinquedo. Na época podia, né, brincar com isso. E aí eu mandei uma foto dele, padrinho, tu tem alguma foto da tua oficina? Aí eu falei, claro que não, né? Na época você tinha 12, 24, e quando tinha dinheiro, 36 fotos para tirar, né? Aí ia gastar foto tirando foto da oficina, né? Então, claro que não tem nenhuma foto. E aí na pandemia eu tentei fazer uma mesa. Olha que derrota. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Olha o detalhe da mesa aqui. Ó, que coisa linda. Aí eu tentei fazer uma barrinha de futebol também. Olha para aí. Ou seja, um desastre como marceneiro. Só que, aí vê que coisa interessante na tecnologia, que ela permite que pessoas sem talento para arte, para marcenaria, para usar as mãos para materializar coisas fisicamente, consiga pelo menos ter um gostinho através da fabricação digital, porque com máquinas como essa eu consigo tirar a ideia da cabeça e materializar algo fisicamente. Esses projetos não são meus não, tá, gente? Oh, que massa que ele fez, né? Não são meus. Mas quando eu acho que faz muito sentido você usar tecnologia, acho que principalmente para fazer coisas que as mãos não são capazes de fazer, é muito difícil. Assim, eu fico imaginando o tempo que um artesão demoraria para fazer um banco como esse. Eu acho que ele conseguiria. O tempo que seria, ou para fazer uma estrutura como essa aqui, que aí é um troço chamado design paramétrico. Você cálculos matemáticos que viram formas e viram um desenho de computador que você joga naquela máquina que eu mostrei no slide anterior, corta as peças e você monta feito um quebra-cabeça. Esse banco aqui, que tem uns 5 metros, que vocês estão vendo, cada peça foi cortada numa máquina dessa. Aí depois você monta literalmente o quebra-cabeça para chegar nesse danado aqui. Eu trago essas coisas para que a gente faça uma reflexão sobre o danado do meio do novo. Porque o que está se discutindo hoje é não, porque não pode não misturar a fabricação digital com artesanato, não, porque vai acabar com o artesanato. Pode ser que sim, tá, gente? E por isso o debate tem que acontecer. O que a gente não pode é deixar de falar sobre, tentar adiar o inadiável. A gente não precisa ter medo do novo, o que a gente precisa é conversar sobre. A nossa conversa deve ser sobre como usar essas novidades, quando começar a usar e para quê. Acho que essa aqui é o mantra a se seguir. Não é se vai usar ou não, é como, quando e para quê que a gente vai usar essas coisas. E tem uma coisa danada que lembra quando eu falei da construtora, a impressora que imprime casa? Quase tudo que ele está danado, eu estou péssimo hoje. Cadê? Vai carregar, não é? Ora, isso. Todo o trabalho repetitivo, tudo que a gente faz, Ctrl+C, Ctrl+V que diz, né? No computador, ele vai ser substituído por um robô em algum momento. Eu adoro esse filme. Todo ele. Só que não é para a gente ficar agoniado, não. Para mim, vocês. Porque vai demorar muito para o robô conseguir fazer o que vocês fazem. Depois eu conto, porque vai demorar muito e não nunca. É porque esse é um parênteses que vai demorar meia hora e Juliano me mata. Não vamos ficar agoniados, não vamos ficar agoniados. A gente tem robô imprimindo casa, tem robô fazendo cirurgia, tem robô escrevendo tese de direito, tem robô escrevendo código, tem robô escrevendo robô, tem robô fazendo robô.
Quem tem que estar com medo é a galera que quer ser advogado, a galera que quer ser médico, a galera que quer ser engenheiro. Essa galera tem que ter muito medo, porque tem chance de dar ruim para essa galera. Viu? Quem aqui ouviu aquela história? Ah, filho meu tem que ser doutor. Tem que ser médico, tem que ser engenheiro, tem que ser advogado, porque aí tem garantia que vai dar tudo certo na vida. Tem mais não, tem garantia não. O robô estão virados no enquanto. Agora, vocês estão tranquilos por quê? O robô vai demorar pelo menos 50 anos para fazer o que vocês fazem. Agora, tem coisas como, por exemplo, carregar peso, que faz sentido você botar um robô para fazer. E eu trago isso para a conversa porque pode ser que tenham coisas no trabalho de vocês que faça sentido um robô fazer, para ajudar em alguns processos do trabalho de vocês. Pode ser, tá? E repito mais uma vez, a arte representa a alma de um povo. Enquanto a alma de vocês estiver impressa ali naquele trabalho, naquela obra que vocês estão produzindo, ninguém tira essa alma de vocês que está ali, colada, grudada na peça. Eu tenho uma dúvida danada se vai ser possível transmitir um pedacinho pequenininho dessa alma através de uma impressora 3D. No barro, eu tenho certeza. No pano, eu tenho certeza. No metal, na madeira, eu tenho certeza. Nas coisas que vocês fazem com as mãos. E agora eu vou trazer, mais uma vez, a Ariane Suassuna aqui para a conversa. Eu já estou em 43 minutos, era para eu estar acabando. Eu vou dar uma acelerada, viu? Tá tranquilo ali lá fora? Tá tranquilo, tudo certo? Esse ritmo que eu vou seguir? E é massa que eu vivi essa história também. Nos anos 90, estava surgindo um movimento que viria a se transformar no Porto Digital, esse parque tecnológico lá em Pernambuco. O cinema estava um desastre, a cultura, de maneira geral, estava muito ruim em Pernambuco. Se não me engano, na época tinha pouco mais de 150 grupos de maracatu em Pernambuco. Estava se acabando mesmo, os jovens não queriam saber daquilo e tal. As crianças ainda brincavam, mas os jovens não queriam saber de jeito nenhum daquele negócio. E enquanto surgia as bases do Porto Digital, surgia o movimento Mangue. Eu tinha 15 anos nessa época, então eu vivi bem essa história. E Ariane Suassuna vivia esculhambando Chico Sainz. Quem aqui já ouviu Chico Sainz, alguma música dele? Pronto. Ariane vivia esculhambando. E aí ele falava na TV mesmo, no rádio, falava em todo canto. Ele não falava por trás, não, ele falava na frente. E aí eu trouxe, meu irmão, eu não sei se foi Isadora ou se foi Carol que achou, que trabalha comigo. Eu fazia um tempão que eu procurava algum vídeo de Ariane esculhambando Chico Sainz e uma das meninas achou. Vê que coisa maravilhosa. Começou na carreira dele e que é hoje muito prestigiado nacionalmente. E ele me disse, ele foi conversar comigo e começou dizendo: mestre, eu sou um armorial. Aí eu disse: então por que você se chama Chico Sainz? O fundamento da música de Chico era uma mistura de rock com maracatu rural. Aí eu disse: mas para que você faz essa mistura? Aí ele disse: mas eu faço isso para valorizar o maracatu rural. Eu digo: eu não posso entender como é que é uma coisa... Eita, errou. Eu não posso entender como é que uma coisa ruim vai valorizar uma coisa boa. Eu errei na edição ali, na próxima eu ajeito. Irmão, a coisa mais linda desse vídeo. Eu procurei muito tempo. E era muito engraçado, porque Chico Sainz não estava nem aí para Ariane, velho. E ele ficava puto mesmo, ficava com raiva desse negócio. Ele tinha uma história muito engraçada, da história do estrangeirismo, de usar o inglês e tal. Tinha coisas que eu até concordava. Agora, por que isso é fundamental para a conversa de hoje da gente? Porque eu vejo a inovação do artesanato do mesmo jeito que eu olho para o impacto do movimento Mangue de Pernambuco para a cultura popular. Quando eu entrei na Fundar, em 2007 a 2008, tinha mais de 1000 grupos de maracatu de Pernambuco.
tinham um pouco mais de 150, um pouco menos de 200 dos anos 90. Eu não sou doido de dizer que foi por causa do movimento Mangue, por causa de Chico Sainz. Não fiz minha tarefa de casa direito, certamente tem alguma tese de mestrado falando sobre isso. Na próxima eu trago essa resposta para vocês. Mas eu não tenho a menor dúvida de que gerou uma influência fortíssima essa mistura do rock, do hip hop com o maracatu, no mínimo, para que jovens voltassem a brincar. No mínimo, a galera ia pro brinquedo para poder aprender e ver se arrumava um espacinho para tocar uma banda de rock. Porque na época toda a banda tinha influência, trouxe a influência da cultura popular por conta do movimento Mangue. E aí, para partir para os finalmente dessa conversa, que pode se estender, eu vou ficar aqui até acabar, tá? Então quem quiser seguir conversando, a gente vai conversar um bocado ainda. Eu viajei numa escada, a gente subir nessa escada. O primeiro degrau é do como fazer. Mergulhar um pouco sobre como é que a gente faz as coisas, desde as pinturas rupestres, 40 mil anos atrás, nesse exemplo, até essa imagem do lado direito, que foi uma imagem criada por um robô, do ChatGPT. Não, ChatGPT é do texto, meu Deus. Essa aí foi, acho que foi Midjourney, uma plataforma de criação de imagens. E eu peguei e fiz uma brincadeira. Se der tempo, a gente faz uma outra brincadeira aqui, tá? Quando acabar. Eu dei o seguinte comando pro robô. Dessa vez eu usei o Bing, porque a minha cota free do Midjourney acabou. E é $40 por mês para usar. Que é barato, tá? Para quem trabalha com isso e tal. Mas para mim, para fazer uma brincadeira de palestra, eu achei que ia ficar pesado, porque ainda não tinha nem a possibilidade de pagar um mês só e usar um bocado, tinha que pagar o ano todo. Aí eu usei a Bing, que é da Microsoft, eu pedi para criar uma imagem, uma peça de artesanato utilizando metal e madeira, inspirada na arquitetura do Brasil. Logo surgiu. Essa aqui eu até gostei, mais ou menos, tá? Mas o que acontece? Essa aí eu gostei. Essa aqui? Eu achei interessante, assim, mas qual é o lance dessa história? Você vai brincando com os comandos e aí você vai chegando muito próximo do que você pensou. Tu achasse horrível, não foi? Tu qual é o nome? Eu? É Diná. Tu achou horrível, não foi? Eu tô procurando Brasília. Eu achei muito mais. Você tá questionando o artista, Tá questionando o artista lá, o robô que olhou Brasília. Tá aqui, Brasília. Tá questionando, coitado, ele vai ficar magoado. E aí vê que massa isso, né? A pintura rupestre, o robô criando uma obra de arte. Eu vou brincar mais com essa história, vou ver se eu consigo chegar em algo que eu consiga materializar mesmo, para ver. Melhor parar aqui. É melhor, né? Não, calma, eu vou achar uma bonita. Eu vou passar. Eu acho que eu vou passar a noite todinha agora brincando, senão para ver se você tirar algo que seja bonito dessa história. Agora veja que coisa mais linda é isso aqui. Eu aprendi esse ponto aqui só olhando a outra pessoa fazendo. Nunca mandei ninguém ver isso não. Minha cabeça, você faz o olho aqui é o olho, e aqui é o focinho, né? E diz que eu sou a pessoa a categoria que tem criatividade, né? Eu tenho identidade nas peças e eu crio as coisas, eu não faço nada do que os outros fazem. Ia no mato toda vez que ia um pau, um garrancho que fosse, aí imaginava alguma coisa, dava algum bicho diferente da imaginação da cabeça dele. Ela não fez entrega pronta pra gente, a gente só dá um retoque para finalizar, né? Eu sabia fazer, mas não tinha noção do que era arte. Não tinha noção. Aí foi muito feliz, não. E aí eu tô até hoje.
estudo um bocado disso, eu não consigo imaginar como é que vai ser o dia que o robô vai ser capaz de fazer essas coisas, de pensar essas coisas, né? Então, esse fazer, que é a base de tudo, e que a gente tem que lutar para preservar. O jeito de fazer as coisas, a forma como vocês enfiam agulha no corpo do tecido, não sei o que, tarará, porque aprendeu com uma mãe, com uma avó, com um bisavó. Quem aqui aprendeu com bisavó que faz? Bisavó? Que coisa linda. Como é que você consegue imaginar um robô trazendo 100 anos de história, de energia, de alma, de vivência, de tudo, numa agulhada assim, tuc, né? Um negocinho de segundo, tuc, uma agulhadinha de nada. Então, o jeito de fazer algo é mágico. E aí vai para o outro degrauzinho. O que é feito com esse fazer? E aí você faz coisas para levar para lugares, para vender. E a maioria das pessoas que chegam nesses lugares não estão nem aí para os seus 100 anos de história, para os seus 150 anos de história. Estão preocupadas e preocupados com o que é feito, com a coisa lá que está lá. E para essas pessoas pode ser de barro, pode ser de madeira, pode ser de tecido, pode ser de metal, pode ser só bonito. Porque aí o bonito depende do olhar de cada um, né? Ou pode ser só de um artista famoso. Entendeu? Às vezes não tem nem ideia, até acha feio. Ah, mas porque a artista é famosa. Eu vou comprar, eu vou levar. Né? Não está nem aí. Não está nem aí para a obra, porque acha feio, vai botar em casa, uma coisa que ela acha feia, mas é de uma pessoa famosa. Se acha feio o negócio, está preocupado com como foi feito aquilo, com quantos caras tinha na mão de quem fez aquela história, quantos 100 anos, 200 anos tinha por trás daquela história, não estava. Mas senão eu não, né? Mas, beleza, porque tem muita gente que simplesmente compra obra de arte. E tá, se o povo quer se amostrar para os outros, e botar lá, não tem nem ideia do que está colocando na porta de casa, no armário, seja onde for, beleza. E aí, velho, vem aí a história, porque a gente tem a galera que vive do artesanato, do outro lado tem a galera que compra. E no meio tem as políticas públicas, tem uma galera que pesquisa, que estuda esse negócio. Quem aqui é pesquisadora ou pesquisador de artesanato? Que não faz, mas que estuda isso há muito tempo. E tem gente que faz, estuda, e tem gente que faz, vai por pau para brigar pelo grupo, pelo coletivo, não é isso? Todo mundo tem cara que vai lá, grita, faz uma confusão danada, chuta a porta. Agora chuta a porta, mas com amor, né? É política com amor e pé na porta. Se a porta não abre, a gente arruma. É pau. E aí no meio tem essa história toda aqui acontecendo. E é por isso que, quando se fala de tecnologia, eu ia falar na educação, porque eu falo muito sobre tecnologia no artesanato, não é para ter as respostas. Não é para chegar aqui e se alguém chegar, manda se lascar, tá? Ah, porque agora vai botar a impressora 3D para fazer tudo, não sei o que para vocês, vai cortadora laser, que vai ser mais rápido, não sei o que e tal. Eu não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário. O mais importante no momento, a minha principal provocação é para falar sobre, discutir sobre, porque a tecnologia está chegando e vai atropelar tudo. Está vendo aí, o robô criando obra de arte aqui, a gente fez aqui a experiência. Horrível, mas fez, vai sair lá o negócio. Então, é preciso recuperar e fortalecer as políticas públicas para que os próximos, e eu sei que já poderia ter evoluído um bocado, porque nas conversas que eu tive hoje, parece que não está muito diferente de há 10 anos, há 12 anos, quando eu participava das discussões que a gente está fazendo aqui. Deu uma morgada, mas vamos embora. Então, esse debate é fundamental. É o mais importante de tudo que a gente está falando aqui hoje. E aí vem um terceiro e último momento, em 56 minutos. Eu estou quase certo, né? Não estou estourando muito, não. O fazer ressignificado. O
que danado é isso? Não sei nem se existe esse termo. Alguém já, tu que pesquisa, já tem usado, já tem passado do fazer ressignificado, não. Pronto, aí. Vamos escrever um artigo. E nesse fazer ressignificado, lascou tudo, porque a escada perde o sentido. Porque os caminhos podem ser muitos. Então você não consegue mais ter uma lógica de escada, porque tem muitas coisas que podem acontecer, muitos desdobramentos que podem surgir a partir dessa escada múltipla. E eu estou colocando aqui, meio que como se fosse junto na mesma história, e é de propósito, para exatamente talvez a Bahia. Tá vendo que é tudo a mesma coisa, com essa conversa bonita, e agora lascou-se no final. E eu vou explicar por quê. Porque essa escada que se materializa é meio que a escada de Harry Potter. Quem aqui foi ou é fã de Harry Potter? Eu adorava. Depois nos últimos eu enjoei, mas a escada que a gente vai subir daqui para frente é uma escada assim. Ela muda para um lado, muda para o outro, não sei o quê. E aí a proposta é para a gente refletir numa mistura da briga de Ariano com Chico Sainz e essa escada de Harry Potter misturada no meio ali. Vê que tirinete danado. Para partir daí a gente falar sobre o movimento maker e a artesania digital. Na minha visão, o artesanato ele acontece quando a gente pega aquela ideia que está no juízo e materializa fisicamente usando as mãos. Quer dizer, a ferramenta é a sua mão e ela se materializa em átomos, a partir do barro, da madeira, seja lá qual for o material que você usar. A artesania digital é quando você pega a doidice do seu juízo e, antes de transformar em átomos, em algo físico, você materializa primeiro em bits, em dados de computador. Então você começa fazendo um arquivo, uma imagem no computador e depois aquilo vira um artefato físico. Eu penso que é uma forma muito simples de definir o que é artesanato e o que é artesania digital. Se você cria um arquivo e esse arquivo vira algo, isso é artesania digital. Se você materializa aquela sua ideia com as mãos do material, isso é artesanato. Ponto. E aí tem um bocado de coisa massa acontecendo, criado a partir da inspiração do artesanato, usando a fabricação digital para criar coisas. Para criar uma terceira coisa, como Chico Sainz, como o movimento Mangue fez. Onde, bebendo no maracatu, bebendo na ciranda, bebendo na cultura popular, misturou com rock e hip hop que veio do mundo para criar uma outra parada que não existia antes. Então, de cara, eu defendo que você juntar artesanato com tecnologia para criar algo que não existia, eu acho massa. Eu acho legal, eu acho bacana. Você está criando algo que não existia antes e que pode existir a partir da mistura de um saber, de um fazer com alguma tecnologia que permite gerar formas como essas. Não, eu estou pensando igual. Você cópia? Também. Agora, isso não, fiquei na dúvida se eu vou falar aqui. Isso não, estou fazendo uma pergunta de quem não sabe mesmo, tá? Daria para fazer com as mãos uma parada dessa assim? Dá? Então, eu peço um exemplo aqui, vou reclamar com Carol e com Isadora, que botou uma imagem muito fácil de se fazer com as mãos, então por que usar um computador para fazer algo que você pode fazer com as mãos? Não é não? Bom, estou errado aqui, tem que mudar o slide, não sei se consigo ver não. Isso aqui vai ser cortado, tá bom? Acabou com a minha narrativa aqui. Fui desmascarado aqui publicamente, vamos embora. Mas esse aqui não dá. Já tá daí. Aqui tem ceramista. Opa aí. Tá cheio de ceramista. Me lasquei. Deu ruim para mim. Vamos lá. O exemplo foi ruim, mas deu para entender o contexto, né? Você está criando algo diferente, misturando tecnologia com arte. Veja, o fato de eu achar sentido não significa que esteja certo, não, tá? Pelo amor de Deus.
E aí eu vou trazer, para fechar de verdade, eu juro, abrir comigo, 2 experiências aqui muito bacanas. Tem um grupo de pesquisa lá da Universidade Federal de Pernambuco, chamado GREA 3D, que está resgatando a obra de Vitalino, e a partir de centenas de fotos, ele pega uma peça, uma obra, faz centenas de fotos, e a partir dessas fotos cria-se a imagem 3D dessa obra. E a partir dessa imagem 3D é possível você replicar a obra de Vitalino. Ou seja, vai ser possível você, talvez, em algum momento, ter em casa uma réplica 3D de uma obra de Vitalino, que não seja uma foto dela. E eu fiquei agoniado vendo esse negócio, porque eu brincava com o coisa de Vitalino e quebrava tudo. Pensa numa dor que dá. Esse é um exemplo de uma das obras que eles escanearam a partir desse processo com as fotos, centenas de fotos, e imprimiram. Então, gera um arquivo e gera depois uma peça. Aí eu fico pensando, do ponto de vista do resgate histórico, eu acho que faz sentido você resgatar a obra de Vitalino, que poucas pessoas têm acesso. Então, eu acho que não é um ponto de discussão, talvez, Pia, a possibilidade de você resgatar a história do artesanato e permitir que as pessoas tenham acesso e tenham em casa essas obras físicas lá, para contemplar uma referência muito importante do artesanato brasileiro. E aí Jardinhas também mergulhou na obra de Vitalino, mas numa outra viagem. Ele criou uma caixa com sensores em que você poderia modelar bits com as mãos. Então você coloca as mãos dentro dessa caixa e você imagina que aquele bloco de bits que aparece aqui, tá a luz, então apaga, por favor, a luz. Está vendo aquele bloco de bits ali? Ele está debaixando esse bloco de bits com as mãos dentro da caixa. Ó, tá vendo? Então a brincadeira era você, porque para vocês é ridículo ver isso, mas para quem não é capaz de pegar um monte de barro e transformar numa obra de arte, era como se você estivesse meio que brincando no mundo digital para modelar algo. Isso tem mais de 10 anos, né? Hoje em dia daria para fazer algo com um efeito melhor. Mas o lance era como você ter o sentimento de modelar algo em bits. Obviamente era muito mais fácil você pegar um molde de barro e botar na mão da pessoa, mesmo que ela não soubesse o que fazer com aquilo. Mas a brincadeira da pesquisa é exatamente essa mistura da tecnologia para ver o que daria. E aí tem outro projeto dele em massa, que é o Mamulegs, em que pegaram... será que eu vou acertar aqui? Eita, ó, tá vendo que tá acabando de verdade? Uma peleja entre... Eita, agora eu acho que eu direito. Um mamulengueiro no mundo físico com... Eita. Porque eu tenho que clicar ali. Com o mamulengo digital. Aí tem um link aí para vocês assistirem, vou deixar só um pedacinho. Eu fiz besteira porque eu esqueci de editar. Então ia demorar muito, não vai dar não para vazar não. Mas tem o link no documento. O lance. E aí rola a peleja mesmo, do robozinho lá no computador, duelando com o mamulegueiro. E. Ai, Jesus. Deu ruim mesmo aqui. Vai. É porque não só, eu achei pouco. Eu achei pouco testar um conteúdo novo, eu também estou usando uma ferramenta nova para fazer palestra. Agora, o que eu achei massa é que Maria Oliveira, mestre mamulegueira, ela foi reconhecida pela Sociedade Brasileira de Computação, porque participou desse projeto, porque ele virou um artigo que foi publicado em jornais de tecnologia pelo mundo aí, e aí uma mamulegueira virou cientista. Doutor, não sei o que lá, de computação do mundo todo, porque ela fez parte desse projeto de pesquisa para chegar nesse experimento.
E aí, gente, agora para acabar de verdade, a pergunta que vocês talvez estejam pensando, tá, beleza, falou essa doidice toda aí esse tempo todo, e agora? O que fazer com tudo isso? E a minha resposta é a mesma do início, não tenho nenhuma ideia. Eu só sei de uma coisa, é preciso falar mais sobre isso, e tá chato, mas é isso. É preciso que vocês conversem muito sobre isso, porque o que vai acontecer nos próximos anos pode impactar muito o trabalho de vocês, pode impactar muito a preservação dos saberes, pode impactar muito a forma como as próximas gerações irão olhar para tudo isso. E eu tenho certeza que não falar sobre, o resultado vai ser pior. E para vocês que brigam por melhores políticas públicas e acompanham essa história toda, sabem que quando não participa, o resultado é sempre pior. Então, o que eu trago, e talvez a única provocação útil que eu tenho trazido aqui hoje, seja não adiem a conversa sobre esse assunto, porque se adiar, vocês serão atropelados por essa transformação que estão chegando. Vocês já sofrem com o impacto dos produtos que chegam da China, vocês já sofrem com o impacto de artesãs e artesãos que usam a fabricação digital numa pegada muito demais, de uma forma que os produtos ficam muito parecidos com de vocês que se lascam na mão e na unha, que aí, entre a minha certeza do que é artesania digital e a minha certeza do que é artesanato e talvez a impressão de que a fabricação digital pode ser útil em alguns processos do fazer, essa é a área nebulosa do processo em que a gente, talvez seja muito difícil medir quando você usou a tecnologia como uma cortadora laser para facilitar um pedaço do seu processo de fazer e quando você fez tudo com essa tecnologia. Porque se fez tudo, aí já não é artesanato, entendeu? Aí esse miolo aí é onde está a confusão, é onde faz com que uma pessoa chegue numa FENEAR da vida e olhe para um tapete de R$1.000 e olhe para outro de 200 e acha que seja a mesma coisa. Vocês que trabalham com isso botam um olho numa peça e sabem que foi usado cortadora laser ali. Por um motivo muito simples. O trabalho que vocês fazem, o resultado do trabalho de vocês não é perfeito. E a mágica está aí. Porque cada obra é única. Você pode comprar as duas no mesmo dia, as duas foram feitas no mesmo dia por vocês e as duas serão diferentes. Eu fiquei me arrepiei agora, eu vou anotar isso. As duas serão diferentes, feitas no mesmo dia, com a mesma emoção que vocês estavam sentindo. Isso é o bonito, né? É diferente. É isso. O cliente tem a exclusividade do trabalho. É isso. O artesanato tem a exclusividade. Cada peça é feita com todo carinho. A perfeição do artesanato está nas falhas. Porque as falhas de cada obra são a impressão digital daquela obra. Mas a gente às vezes acha o cliente ainda que ele quer perfeito. A gente quer explicar, manda se lascar. ele não entende. Pelo amor de Deus, eu vou ficar quieto, pega o dinheiro e manda embora. Porque é uma estupidez impressionante. Eu tive a impressão de ter visto a impressão digital do Vitalino numa dessas peças que eu estava olhando. E eu passei uma hora para ver se achava mesmo essa impressão digital para mostrar para vocês. Só que eu acho que não era não. Vocês usam no barco, quem trabalha no barco com uma ferramentazinha que deixa uma ranhura que parece uma impressão digital, né? E acaba querendo ou não, fica a impressão digital da gente. A gente pega na peça, lisa, querendo ou não, fica. Então aí eu fiquei com esse negócio na doidice na cabeça, que eu vou sair depois, olhando obra por obra do que já foi escaneado para ver se eu acho uma impressão digital do Vitalino ali. É isso. A falha de cada obra que vocês fazem é a impressão digital daquela obra, faz com que ela seja única. Agora, a gente, cada um é único. A arte da gente também, né? É isso. Então, o maior desafio, talvez, sobre como usar essas tecnologias seja para definir quando está ajudando no processo e quando está interferindo na obra. Se for interferir
se for usar a sua obra como inspiração para criar uma outra coisa, eu acho que faz sentido, ainda assim com dúvidas, e precisa conversar mais sobre isso. Agora, você pegar aquilo que você faz com as mãos e fazer a mesma coisa usando a fabricação digital, já é, aí eu acho que perde, aí perde o valor da obra. E aí juro que eu vou calar, Juliana, um exercício que pode ser feito é como criar outras coisas usando a fabricação digital que de repente possam virar outras camadas de receita para vocês, que talvez em algum momento deixem até mais tempo para focar nas peças de artesanato, sem a pressão de ter que fazer não sei quantas mil peças para vender nas feiras, porque tem que vender, tem que produzir, tem que vender, tem que produzir, tem que vender, tem que produzir, tem que vender. Talvez exista um caminho em que vocês vão criando outras coisas que ajudem a divulgar os produtos, que ajudem a valorizar ainda mais o artesanato. Eu acho que um exercício a ser feito é o primeiro de definição. Um artesão pode fazer artesanato e pode também fazer artesania digital. Pode fazer as duas coisas e gerar mais grana com isso. Agora, se tentar dar um jeitinho para usar a fabricação digital, para tentar vender mais do seu artesanato, eu acho que em algum momento pode se lascar, porque você vai acabar perdendo o valor, você vai se acostumar, porque é óbvio que vai ficar mais confortável, você vai terminar se acostumando com esse jeito e vai acabar perdendo o valor, porque eu olho numa peça, eu sei quando teve cortadora laser e eu sei quando não teve. E quando eu sei que teve cortadora laser, se não for uma peça muito linda, que eu nunca tinha visto nada parecido, eu não levo. Aí vem outra pergunta, que aí cabe à política pública, cabe para o Sebrae investigar isso, que é descobrir quantos por cento das pessoas que compram estão preocupadas com isso. Qual é o real mercado de artesanato no Brasil e no mundo? E qual é o tamanho do mercado de pessoas que compram coisas porque as pessoas são famosas ou compram coisas só porque é bonito mesmo e para botar lá em algum canto da sua casa? É preciso entender não só como tudo isso vai afetar a vida de vocês, mas como quem compra, quem sustenta vocês, porque quem sustenta vocês é quem compra, lida com tudo isso e vai lidar com tudo isso. Porque eu, particularmente, não tenho grana, porque eu nunca choro R$1 quando eu vou comprar uma peça de artesanato. Ou eu tenho dinheiro para comprar ou não tenho. É muito simples. E quando posso, sempre tenho que dar mais. Ou tem dinheiro para comprar, ou vai embora e fica sonhando ali. Tem artistas amigos que eu digo, meu sonho é comprar um quadro teu. Não posso comprar, já produzo até leasing. Dividir 24 vezes. Ou tem ou não tem. Mas eu compraria uma peça de artistas que eu admiro, que eu não tenho a grana para comprar aquela obra original, eu compraria uma peça impressa, entendendo que o valor artístico, econômico daquela peça não é nada. Mas... quando você olhar para ela, você não é aquela peça. E também eu vou olhar e vou ter aquela lembrança, né? Eu talvez vai instigar ele por uma essa mesmo da obra mesmo, entendeu? Então olha para a peça e fala, que droga, eu sou pobre. Pode ser também. Pode acontecer uma mistura disso tudo. Então, gente, eu espero que essas doidices tenham sido úteis de alguma forma para vocês. Continua aqui, pode puxar. Quem manda parar, Juliana, tá vendo a pergunta aqui? Eu acho que o papel da... Vou arriscar aqui. Eu acho que o papel das políticas públicas é reeducar, né? Educar e reeducar as pessoas e as novas gerações para valorizar o conhecimento tradicional, o artesanato, o fazer com as mãos, paralelamente à tecnologia. Substituir esse aqui tradicional pela tecnologia, ou falsificar, fazer cópias do que vem aqui
que é único, pela tecnologia. Eu não teria uma cópia feita por um computador, nem do Abapuru, nem de nada, sabe? Não. Porque não dá para ser valorizado da mesma forma. Você pode até brincar. Você põe lá, então, uma foto do Abapuru no seu computador e aí você vê, ou uma obra do Mestre Vitalino. Uma reprodução de um quadro na... Você está gravando, fala mal de Romero Brito, pode não, né? É fantástico. É meio por aí, né? E tem que ser muito firmes, nós que fazemos artesanato, temos que ser muito firmes e exigir das políticas públicas que valorizem, que reeduquem, que levem esse tipo de conhecimento para as escolas. Inclusive, faz bastante tempo que eu fui criança, tá? Mas mesmo assim, mesmo mais recente, meus filhos, aqui no Brasil não, mas eu morei na Inglaterra e lá as crianças iam em 2 períodos para a escola e no segundo período eles faziam vários tipos de artesanato. A Escola Parque fazia isso. Então, a Escola Parque fazia isso aqui no Brasil. Então, isso tem que ser exigido e resgatado em alguns casos, porque tem outros lugares que não tem, né? Tem que ser exigido das políticas, através de políticas públicas. Concordo. Esse é o nosso papel, e seu papel. E a gente tem uma oportunidade massa. Desculpa teu nome. Marisa, a gente tem uma oportunidade massa que vem com a nova BNCC, que é uma reforma do ensino médio e com a base nacional comum curricular, que orienta cada vez mais para ter uma presença maior dos estudantes na escola e com um debate sobre que conteúdos. Porque se você ficar só de manhã ou só de tarde, agora fica o dia todo, você precisa botar mais conteúdos para a meninada. Né? Porque antes a desculpa era que não tinha tempo para colocar. Não tem tempo para colocar. Se já tem artes, artesanato está contemplado em artes. Então, a gente vai ter uma oportunidade nos próximos anos, se a BNCC vingar mesmo for materializada, e com a reforma do ensino médio, de ter mais conteúdos como esse. E aí eu posso te falar com muita segurança. O que a gente faz no Fab Lab REC é rodar dinâmicas que estimulem a criatividade, que estimulem o espírito empreendedor e inovador nas pessoas.